primeiro. Pois agora o chão já está purificado, e as mãos e taças de todos os convivas. Um nos impõe coroas de flores trançadas, outro oferece em uma concha essências perfumadas. O cântaro transborda de alegria, e nas ânforas ainda há outro vinho suave que exala um perfume de flores e promete não acabar jamais. Entre os convivas, o incenso desprende sua fragrância sagrada. Também não falta água fresca, doce e pura. E não longe, pães dourados. E uma veneranda mesa curva-se sob o peso do queijo e do mel untuoso. No centro ergue-se um altar coberto de flores, e cantos enchem a casa, e alegria festiva. No início, devem homens piedosos cantar um hino ao Deus com palavras de bom augúrio e castos discursos. Após as libações e as preces pedindo a força de agir corretamente, pois isto é o que mais importa, não é excesso beber sem desrespeitar os limites, a fim de poder voltar para casa sem auxílio, a não ser quando se é demasiado velho. Entre os homens, merece um elogio especial aquele que, após ter bebido, puder expressar-se em nobres pensamentos sobre a virtude, tanto quanto lhe permitirem sua memória e seu coração, deixando de lado os combates dos titãs, dos gigantes e dos centauros, fábulas inventadas pelos antigos, e as querelas dos cidadãos, pois nada dão de útil. Nobre é preocupar-se sempre com os deuses. Segundo, se um homem saísse vitorioso nas corridas ou no pentatlo em Olímpia, onde se encontra o recinto sagrado de Zeus, junto às fontes do Pisa, se vencesse na luta ou na prática do rude pugilato, ou ainda na terrível prova que se sói chamar de Pancrácio, seria mais glorioso que antes para seus concidadãos. Receberia assento de honra, largamente visível, sua nutrição por conta da cidade, e uma dádiva preciosa. Se vencedor na corrida de carros, receberia também todas estas honras. Mas mesmo assim, não teria o meu valor, pois o nosso saber vale muito mais do que o vigor dos homens e dos cavalos. Tudo isso é um mau costume, e não é justo preferir a força ao vigor do saber. Não é a presença na cidade de um bom pugilista, nem a de um homem apto a triunfar no pentatlo, ou na luta, ou pela velocidade dos pés, a mais estimada entre todas as provas atléticas dos homens, que faria a cidade ficar em melhor ordem. Bem pequeno seria o proveito da cidade se alguém, nas margens do Pisa, conquistasse a vitória nos jogos. Pois isto não enche os celeiros da cidade. Terceiro, os colofonenses aprenderam dos lídios maneiras delicadas e prejudiciais, e enquanto ainda estavam livres da odiosa tirania, iam à praça pública vestidos de púrpura, em número não menor de 1000, cheios de presunção, vaidosos de seus belos cabelos, impregnados do odor de perfumes artificiais. Quinto, também ao misturar na taça, ninguém derramaria primeiro o vinho, mas a água, e sobre esta o vinho. Sexto, pois mandaste uma perna de cabrito e recebeste em troca a gorda perna de um boi, honroso prêmio para um homem cuja fama atingirá toda a Hélade,
e, enquanto existir o gênero dos cantos helênicos, nunca perecerá. 7. Agora falarei novamente de outro assunto, e indicarei o caminho. E conta-se que passava Pitágoras, ao ser castigado um pequeno cão. Sentiu piedade e pronunciou as seguintes palavras: para de bater, pois é a alma de um amigo meu que reconheci ao ouvir os seus gemidos. Oitavo. 67 anos já passaram desde que minha inquietação passeia em terras helênicas, e após meu nascimento, 25 anos já haviam passado, se bem me lembro da verdade. 9. Bem mais fraco do que um velho. Sátiras. 10. Como todos desde o início aprenderam de Homero. 11. Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses tudo o que para os homens é opróbrio e vergonha, roubo, adultério e fraudes recíprocas. 12. Como contavam dos deuses muitíssimas ações contrárias às leis, roubo, adultério e fraudes recíprocas. 14. Mas os mortais imaginam que os deuses são engendrados, têm vestimentas, voz e formas semelhantes a eles. 15. Tivessem os bois, os cavalos e os leões mãos, e pudessem com elas pintar e produzir obras como os homens, os cavalos pintariam figuras de deuses semelhantes a cavalos, e os bois semelhantes a bois, cada espécie animal reproduzindo a sua própria forma. 16. Os etíopes dizem que os seus deuses são negros e de nariz chato. Os trácios dizem que têm olhos azuis e cabelos vermelhos. 17. Em torno da firme casa encontram-se ramos de pinheiro. 18. Os deuses não revelaram desde o início todas as coisas aos mortais, mas estes, procurando, encontraram com o tempo o melhor. Paródia. 22. É próximo ao fogo durante o inverno que, alongados sobre macio leito, o ventre bem nutrido, bebendo doce vinho e mastigando grão de bico, devemos fazer tais perguntas: quem és? E de onde vens? Que idade tens, meu caro? Que idade contavas quando chegou o medo? Da natureza. 23. Um único Deus, o maior entre deuses e homens, nem na figura, nem no pensamento, semelhante aos mortais. 24. Todo inteiro vê, todo inteiro entende, todo inteiro ouve. 25. E sem esforço move tudo com a força do seu pensamento. 26. Permanece sempre imóvel no mesmo lugar, e não lhe convém mover-se de um lugar para outro. 27. Pois tudo sai da terra e tudo volta à terra. 28. Este limite superior da terra é o que vemos aos nossos pés de encontro ao ar. O inferior, porém, estende-se ao infinito. 29. Tudo o que nasce e cresce é terra
e água. 30. O mar é fonte da água, fonte do vento, pois nem das nuvens surgiria a força do sopro do vento sem o mar imenso, nem o curso das águas, nem as chuvas celestes. No mar imenso nascem as nuvens, os ventos e os rios. 31. O sol balançando-se sobre a terra e esquentando-a. 32. O que chamam de íris não é mais do que uma nuvem segundo sua natureza, púrpura, escarlate e verde-amarela. 33. Nascemos todos da terra e da água. 34. Pois homem algum viu, e não haverá quem possa ver a verdade acerca dos deuses e de todas as coisas das quais eu falo. Pois mesmo se alguém conseguisse expressar-se com toda a exatidão possível, ele próprio não se aperceberia disto. A opinião reina em tudo. 35. Considerai todas estas coisas como meras opiniões, tendo aparência de verdade. 36. Tudo o que se manifestou à vista dos mortais. 37. E em certas cavernas goteja a água. 38. Se Deus não tivesse feito o dourado mel, os homens julgariam os figos muito mais doces do que são. Doxografia.